Fala galera, aqui é o Moa e hoje a gente vai falar sobre a tão polêmica troca do Andre Drummond. Tudo começou semana passada quando o Cleveland veio aí à imprensa e declarou que eles não iam colocar mais o Andre Drummond disponível para as partidas porque eles iam tentar trocar o Andre Drummond antes da trade deadline, que é o limite aí durante a temporada da NBA, que os times podem trocar jogadores entre si. E um dos motivos, né, que pelo menos que eles alegaram e que ficou meio óbvio para todo mundo, que eles acabaram de trazer o Jarrett Allen do Brooklyn Nets pro Cleveland. O Jarrett Allen, que é um jogador que vem atuando muito bem nessa posição e que é um jogador jovem, né? Então o Cleveland tá apostando aí em dar mais minutos pro Jarrett Allen do que ficar com o Andre Drummond. Logo depois desse anúncio, o que aconteceu e que deixou bem mais polêmico ainda e trouxe muito mais atenção a esse caso foi que o jogador Draymond Green, que é um jogador do Golden State Warriors, foi à imprensa falar sobre esse caso, né, em uma entrevista, e ele acabou comentando, defendendo muito o Andre Drummond e falando sobre essa questão dos jogadores versus os times e a NBA. Como quando os times querem fazer alguma troca, eles são julgados de uma maneira, e quando o jogador quer ser trocado, ele é julgado de uma maneira completamente diferente, tanto pela NBA como pelo mundo em geral, patrocinadores e a imprensa em si. Um exemplo que o Draymond Green deu nessa entrevista foi, por exemplo, a troca que a gente acabou de ver do James Harden, que ele saiu do Houston Rockets e foi pro Brooklyn Nets. E qual que foi esse exemplo? O James Harden queria sair do Houston Rockets, não era o Houston que queria mandar o Harden embora e fazer uma troca com ele. E aí, pelo James Harden querer sair há um tempo, ele foi julgado muito como não profissional, antiprofissional, uma atitude ruim, então ele foi meio que condenado. Já agora, com o Cleveland indo à imprensa, falando que vai trocar um jogador, falando que não vai colocar ele mais em quadra, sem ao menos conversar com o Andre Drummond, porque foi essa notícia que a gente recebeu aqui, que o Cleveland deu essa informação sem nem falar com o jogador. E aí o Draymond Green fez essa comparação. Pô, o jogador querer sair, ele é antiprofissional e ele tá errado. Agora o time pode ir na imprensa falar que quer trocar o jogador sem ele nem ao menos saber, e aí tá tudo bem. Entendeu a diferença? Um pode fazer e o outro não pode. E aí o Draymond Green acabou reforçando na entrevista toda o desrespeito que a liga e os times acabam tendo muitas vezes com os jogadores. Além das polêmicas que acabam sempre surgindo muito mais para os jogadores do que para os times. LeBron, que a gente sabe que tem uma voz muito ativa e tem uma relevância muito que ele fala na liga e para o mundo esportivo em si, ele veio tanto em entrevista quanto nas suas redes sociais falar que os times controlam a narrativa, ou seja, os times têm esse poder, às vezes até meio que manipulam, e os jogadores acabam sofrendo, né, esse desrespeito muitas vezes e às vezes não tendo muita voz. Então o LeBron defendeu o que o Draymond Green falou. E na mesma semana, quase a mesma situação aconteceu lá no Detroit Pistons com o Blake Griffin. O Pistons fez quase a mesma coisa, só que parece, pela informação também que a gente teve, que no caso do Pistons, eles conversaram com o Blake Griffin antes de colocar ele à troca e tudo mais. E agora, para fechar, vou dar minha opinião aí sobre esse caso. De um lado a gente tem o Draymond Green e o LeBron, né, defendendo os jogadores, e do outro a gente tem todo esse caso dos times do Cleveland que acabou fazendo isso. Até lá no Instagram do Rebodank eu fiz um post com a entrevista, essa declaração do Draymond Green, e nos comentários lá teve bastante engajamento da galera e acabou dividindo muitas opiniões, alguns defendendo as equipes, outros defendendo os jogadores. Lembrando que na NBA os times são empresas, são franquias, então teve muitos comentários lá defendendo essa questão empresarial. Agora, a minha opinião, o que eu acho sobre isso? Eu acho que realmente, se for para fazer isso, tem que ser da mesma maneira. Se um time pode chegar e beleza, ele tem o contrato do jogador, eles não querem estar mais com o jogador e eles vão tentar uma troca. Isso é normal, acontece na NBA, tem várias regras e tudo mais. Porém, eu acredito que tenha que ser uma coisa mais verdadeira, mais limpa. Então, você quer trocar o jogador? Chega para ele, conversa, cara, a gente não tá por N motivos, não tá legal aqui, a gente vai querer te trocar. Se o time tiver esse poder eu digo de poder trocar o jogador sem ele, às vezes ele não quer sair,
os contratos da NBA tem essas opções, né, do time option, player option. Então, se o time puder fazer isso, alinha com o jogador e já era. E também a mesma medida falando pro jogador. Cara, se o jogador por N motivos não quiser mais estar ali, ele vai com o time, se alinha com o time, e se depois ele quiser ir na imprensa falar, ele fala. Assim como o time que eu falei. Se o time quiser trocar, ele alinha primeiro, você tem que alinhar com o cara, né, velho? Você tem um contrato, é um funcionário seu, e até o contrário, o jogador, ele tem um contrato com a equipe. Primeiro ele tem que falar com a equipe, depois ele vai falar com a imprensa. E acho que é isso que está causando muito problema. O time ou os jogadores irem para a imprensa e criarem uma polêmica, às vezes até para ajudar essa troca a acontecer mais rápido, antes de se alinhar entre si. Então acho que o profissionalismo nesse ponto vem no alinhamento prévio. Pô, eu tenho um contrato com esse time, ou o contrário, eu tenho um contrato com esse jogador, eu vou alinhar com ele o que está acontecendo. Se realmente não for continuar aqui, tudo bem, vida que segue, aí a gente pode ir atrás de uma troca e já era. Eu acho que esse é o problema. Não tá tendo essa comunicação prévia, e aí vai pra imprensa para gerar polêmica, às vezes essa polêmica acaba acelerando uma troca, e aí gera essa treta toda, como aconteceu nesse caso do Andre Drummond e toda essa polêmica aí por trás do Cleveland. E ainda tem outro ponto. A troca do Andre Drummond, agora já falando de um passo seguinte de tudo isso que a gente conversou, vai ser meio difícil, porque apesar de ser um jogador que tem média aí de double-double, ele tem um contrato muito alto, ele tem contrato na casa dos 28 milhões de dólares. E na minha opinião, ele não vale todo esse valor. Ele é um jogador bom, cumpre o seu papel, mas não vale quase 30 milhões de dólares por ano. Então vai ser complicado também pro Cleveland trocar. Um time que se encaixaria on the drum, eu acho que muito bem, seria o Brooklyn Nets. Lembra que a gente fica conversando aqui bastante sobre o Brooklyn Nets, que a defesa deles tá ruim, que o DeAndre Jordan, tá mandando muito mal na defesa. Com a saída do George Allen, inclusive pro Cleveland, ficou pecando muito na defesa do Nets. Então o Andre Drummond ia encaixar muito bem nessa equipe, mas o problema é, beleza, o Andre Drummond vai pro Brooklyn Nets. Quem que o Brooklyn Nets vai mandar pro Cleveland? Lembra que na troca do James Harden o Brooklyn Nets comprometeu a sua franquia aí até quase o final aí dessa década de 20, né? Com trocas até 2026 e pick swaps até 2027. Então o Brooklyn Nets está numa situação bem complicada para fazer trocas. Seria um time que se encaixaria sim, mas o que o Brooklyn Nets, não é nem quem e o que de trocas o Brooklyn Nets enviaria se ele já deu um all-in trazendo o James Harden. Então é isso, galera. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar aqui no canal Rebodank. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete aí. Então é isso, valeu, falou!